Ok. Estamos começando a nossa transmissão. A paz do Senhor a todos. Boa noite. E é um prazer estar com vocês nesta noite, nesse bate-papo com o pastor. E hoje vai ser um bate-papo com pastores, né? Nós vamos estar recebendo o nosso pastor Orlando Júnior aqui com a gente. É uma alegria, uma honra, um amigo pessoal meu. Trabalhamos juntos durante um tempo aqui na igreja sede em São Miguel Paulista, e eu tenho a alegria e o prazer de gozar com essa amizade, graças a Deus por isso. E hoje nós vamos estar tratando um tema bem atual, muito a ver com tudo que a gente está vivendo, e eu só posso agradecer a Deus por isso. Eu não vou ficar com muitas delongas, eu já vou colocar ele junto com a gente aqui. Nós vamos receber, então, o nosso pastor Júnior, nosso pastor Orlando Júnior, já está aí na sua tela, já está aí com a gente aí, para a glória de Jesus, tá? Lembrando a todos que você pode dar o seu... você pode dar o seu ok aqui na... Eu estou colocando... Essa live está onde, hein? Vamos ver aqui. Está no Facebook, legal. Então, você pode fazer a sua pergunta, você pode falar no chat com a gente, tá? Você fica... Já tem 3 pessoas, olha aí que legal. Uma já curtiu aqui. Então, muito bom. E aí nós vamos batendo um papo aqui, vamos falando de assuntos muito bacanas. Olha, Pastor Júnior, seja bem-vindo a esta live. Fale um pouquinho de você, conte um pouquinho da sua história, e muita gente te conhece, mas tem outras pessoas que não. Por favor. Ok. Boa noite a todos, graça e paz. Boa noite, meu amigo Wagner, meu pastor, minha pastora Estela, a todo mundo que está nos vendo aí nas redes sociais. Um grande abraço a todos. Né? Pastor Júnior, pastor Orlando Júnior, né? Eu brinco que me chama de Júnior, porque o Orlando tem o sênior, né? O seu Orlando, meu pai querido, né? Que nós temos uma grande admiração da sua pessoa, do seu caráter, do ministro que ele é. É muito bom estar com vocês, é muito bom a gente poder compartilhar de um momento, né, apesar que difícil, né, para toda a nação, para todo mundo, né, mas nós sabemos lidar com isso, nós fomos ensinados a lidar com toda e qualquer situação, não é? Então vamos compartilhar alguma coisa, vamos conversar um pouquinho sobre alguns assuntos que são pertinentes à realidade que nós estamos vivendo hoje e procurarmos juntos encontrarmos algumas respostas, como diz Paulo, né? Paulo fala para a igreja de Romanos, eu quero ir aí para compartilhar, porque eu quero passar alguma coisa para vocês, mas eu também quero receber. E eu acho que o legal da live é isso, né? A gente fala, mas a gente ouve também, né? Na sabedoria dos conselhos, dos conselheiros, das pessoas sábias, tem muita sabedoria nisso, ok? Então, estamos aqui, à disposição. Amém, graças a Deus, viu? Eu tenho o hábito de te chamar de Pastor Júnior, né? Mas é o Orlando Júnior, tá certo? É Orlando Silva Júnior, tá certo? Nós já temos aqui com a gente, olha, o nosso presbítero Isaías, lá da Igreja Sede, é um amigão nosso. Nós temos a irmã Elza, que está dando paz ao Senhor Jesus, ela é lá de Caieiras, da Igreja Menac, né? Lá de Caieiras. Fizemos amizade durante o tempo que eu fiz estágio lá. Olha, que bom. Que eu congreguei lá com eles, cooperei, tá? Eu estou vendo aqui que tem 7 pessoas, dá o seu salve, dá o seu alô, a gente vai cumprimentar você, você tem liberdade de fazer a sua pergunta, você tem liberdade de participar com a gente aqui, e eu vou começar, eu não gosto de enrolar muito não, tá? Eu já vou começar. Eu só quero, como todo programa que a gente faz na presença de Deus, que todos nós estamos, né? Eu quero fazer uma oração com a abertura desse trabalho, para que Deus esteja nos abençoando, porque
é para ser para a glória de Deus e que ele edifique as nossas vidas, né? É um compromisso que nós temos de fazer as coisas bem feitas para o Senhor. Tá? Olha quem chegou, o Denis Barbosa. Ele está aqui, ó. Um abração para o pastor Júnior. Lembra do Denis, do culto da manhã do domingo? Como não lembrar, né? Oh, que bom, que gostoso. Um grande abraço, Denis. Um grande abraço de coração, viu? E o Mac William. Tá entrou aqui. Que joia! O Mac William também, um grande abraço. O Mac William... cara de bravo, né? Hã? É só cara, viu? É só cara. Esse aí é um leãozinho, viu? Bonzinho. Teve um tempo aí que eu vi, desculpa, Wagner, mas teve um tempo que eu vi o filhão dele, mas, meu Deus, como parece com ele. Eu falei, olha, que coisa linda, né? Maisudinha, um abraço a toda essa família querida e amada. Sim. Você está vendo o chat aí? Tá abrindo o chat para você, não? Não estou vendo. Não estou conseguindo. Tá. Aqui também entrou a irmã mais bela da Igreja Sede. Quem é a irmã mais bela da Igreja Sede? A irmã Bela. Quem? A irmã Bela. A irmã Bela que deixa a gente fofinho, que ela gosta de fazer umas comidas, né? Ela faz umas comidas maravilhosas, e a gente fica, né? Como eu gosto de visitar a irmã Bela, quando ela fala, no escritório vai ter almoço hoje, aí vai todo mundo para lá. O Marco está falando que você fez no casamento dele. Isso, com certeza, com grande prazer. É isso aí. Tá certo. Ok, então, gente, eu vou fazer uma oração inicial e nós vamos já, em seguida, começar com as perguntas, tá bom? Querido e amado Deus, Pai de poder e glória, nós nos reunimos nesta live para tratar de assuntos da Tua obra. Mas tudo que fizermos, ó Deus querido, nós queremos que esteja debaixo da Tua graça, da Tua mão protetora, da Tua mão abençoadora. Nos abençoa nesta hora, abençoa cada um que entrar, que participar, a cada um que assistir, mesmo aquele que vai assistir depois, num outro momento, ó Deus. Porque este vídeo vai ficar na rede. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu filho Orlando Júnior, abençoa a nossa vida, abençoa, Pai querido, aos irmãos que aqui estão, para honra, glória e louvor do teu santo e maravilhoso nome. Amém. Se possível, aí na sua casa, você diz amém. Estou vendo aqui também a irmã Graciete, lá de Caieiras, já está dando a paz do Senhor para nós, está chegando aqui, e eu vou começar com a primeira pergunta. Vamos lá. Pergunto. Pastor Júnior, o coronavírus é um flagelo de Deus? Coronavírus é um flagelo de Deus? Vamos lá, vamos tentar. E eu até vou pedir que os irmãos que estão nos vendo, e nessa interação você também participe, coloque sua opinião, porque o que eu vou falar, eu tenho base bíblica, mas também é minha opinião. Então é importante a gente saber trocar as ideias para a gente, né, poder, quem sabe, amadurecer em tudo isso, porque é muita informação, né, é muita coisa, e é tudo muito novo, tudo isso que nós estamos vivendo. E eu responderia a essa sua pergunta, Wagner, meu pastor, colocando os principais posicionamentos que nós temos visto hoje sobre essa questão, se é um flagelo de Deus, né? Porque hoje, se você entrar nas redes sociais, você vai perceber que tem muitos posicionamentos, muitas pessoas falam. Eu tô querendo focar principalmente nos evangélicos, né? E se tiver alguma outra opinião também, mas eu estou pegando principalmente o grupo da qual nós participamos, né? E as informações que nós recebemos desse grupo. E esses três posicionamentos principais que nós temos hoje. O primeiro é que o coronavírus é um flagelo de Deus contra a iniquidade do homem, né? Ou seja, o homem
está vivendo hoje um tempo de imoralidade, de corrupção, um momento de prostituição da vida, dos valores morais. Agora há pouco no Carnaval surgiu lá numa das escolas de samba, uma das alas, uma encenação de Jesus apanhando do diabo, e eu vi várias postagens nas redes sociais dizendo, agora Deus está dando troco, né? Não, nesse primeiro posicionamento, a minha resposta é não. Deus não está dando troco. O coronavírus não é um flagelo de Deus. Não é um castigo de Deus para o homem devido à sua iniquidade, à sua imoralidade e tudo mais. Até porque, se nós pensássemos assim, nós estaríamos fazendo com que a Bíblia viesse acontecesse os flagelos antes do tempo, né? Porque os flagelos vão acontecer. Não é agora o momento. Não é o momento da ira de Deus recair sobre o iníquo. Vai chegar esse tempo. Nós sabemos, biblicamente, nós temos a convicção de que na grande tribulação será derramados os flagelos de Deus. Aí você vai ver os selos, as taças, os cavalos do Apocalipse, os cavaleiros do Apocalipse, e aí você vê todos esses flagelos que vão vir. Mas, primeiro ponto, não é um flagelo de Deus. Um outro aspecto e um outro posicionamento que as pessoas têm colocado, que o coronavírus é uma ferramenta de Deus para despertar a igreja, né? Ou seja, Deus viu que a sua igreja estava muito sonolenta, letárgica, ela estava muito parada, e ele precisava despertar a igreja. Então, mandou o coronavírus para despertar a igreja, despertar os crentes. Essa é uma posição também muito perigosa, porque eu não acredito no Deus que é um Deus de graça e de amor, colocar uma praga dessa, enviar uma praga dessa para despertar sua igreja, matar um monte. Só hoje passou mais de 210 mil pessoas mortas no mundo inteiro. Para poder despertar a igreja, é ser um pouco incoerente com o Deus que entrega o seu filho para nos salvar, né? Esse também não consigo enxergar que seja o caminho de Deus. Um outro aspecto, né? O primeiro, que é o flagelo de Deus contra a iniquidade, não concordo. Segundo, que é para despertar a igreja, também não concordo. Apesar que depois nós vamos conversar um pouco sobre isso. E o terceiro é que o coronavírus é o resultado dos atos predatórios do homem. Eu já vi uma das colocações, um pastor até, inclusive, muito querido, falou de que o coronavírus é apenas o resultado dos atos predatórios, que o homem hoje está colhendo fruto de não ter cuidado bem da terra, né? De ter cuidado bem da criação, poluindo, destruindo as florestas, desmatando, né? E por consequência, veio esse coronavírus como outras consequências mais. Eu acho que isso é uma resposta que tem um fundo de verdade, no sentido de que nós realmente estamos vivendo consequências dos atos predatórios do ser humano, e isso é fato, né? Mas eu não creio que... eu acho que ela é um pouco simplista demais para essa realidade. Qual que é a minha resposta? Por que do coronavírus? A minha resposta, ela começa em Gênesis, capítulo 1. Você vê que Deus criou o homem, não só o homem, fez toda a criação, tudo. Desde das florestas, da água, dos animais, fez separação de águas e águas, criou a luz, fez tudo em 6 dias, criou o homem, e numa harmonia completa. Você vê Gênesis 1, Gênesis 2, que são os relatos, os textos que relatam a criação. Você vê um Deus que fez tudo perfeito, né? Na perfeição, tudo harmonizado, tudo perfeito, tudo lindo, e colocou o homem num lugar que, olha, era o ideal para o homem,
o ideal, e disse para o homem, olha, vocês cuidem disso, governem sobre essa terra, desfrutem dessa terra, multipliquem-se nessa terra, e só tem uma coisa que eu vou pedir para vocês, cuidado, não advertir vocês, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E o capítulo 3 de Gênesis, o que fala? Fala da queda. E com a queda, né, a serpente, você sabe a história, a serpente tentou a Eva pegou do fruto, comeu, ofereceu para o marido comeu. O resultado foi quando Deus viu o que aconteceu, procurou Adão, a palavra de Deus para Adão, essa é a palavra-chave. Deus falou para Adão, Adão, por causa do seu pecado, a terra será maldita. Maldita. Você vê ali no capítulo 3 de Gênesis. E o que acontece a partir daquele momento? A partir daquele momento, segue um ciclo natural de uma terra que foi amaldiçoada por causa do pecado. A gente fica impressionado com o coronavírus porque nós nunca vimos uma pandemia dessa proporção. A gente já viu algumas epidemias, nós tivemos o SARS, o H1N1, influenza, mas nunca vimos uma pandemia, nunca. Né? Mas se tivesse hoje uma pessoa com 102 anos, que presenciou mais, 110, 115, que estava vivo em 1918, quando teve a pandemia da gripe espanhola, né, que matou quase 50 milhões de pessoas, infectou 500 milhões de pessoas no ano de 1918. Então você vai perceber que a Terra tem ciclos onde ela vem. Eu falei da pandemia da gripe espanhola, mas tem da peste, tem da gripe russa, e aí você vai ver, aí não é só isso, aí você vê terremotos, você vê vulcões, você vê tantas coisas que a Terra, como se a Terra tivesse descontando o que mal que nós fizemos. Então isso é um ciclo, queridos, pastor Wagner, é um ciclo da Terra. Isso vai acontecer. Se Jesus não voltar daqui 100 anos, nós hoje estamos com Covid-19, nós vamos ter Covid-20, 21, 22. Infelizmente, porque a Terra está amaldiçoada. A Terra está maldita. A Terra está, por causa do pecado do homem, ela foi amaldiçoada. Então, o que nós estamos vivendo é apenas um ciclo daquilo que realmente nós... da realidade da vida do ser humano. Esse é um pensamento meu, essa é uma visão que eu tenho, né? E eu tenho muita preocupação de procurar ter uma visão que não seja muito espalhafatosa, e eu procuro sempre ter o princípio bíblico, a ideia da Bíblia em relação a tudo isso, né? Então, eu creio que o coronavírus é um ciclo natural, que, claro, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Deus usa isso também, claro, com certeza, e Ele está usando para despertar a igreja, Ele está usando para despertar o ser humano, né? E com certeza isso vai ter ecos, e nós vamos viver uma realidade pós-pandemia, com certeza, de coisas novas, agora especificamente na própria igreja do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Denis Barbosa já está fazendo campanha para presidente para 2022. No momento não é isso. O Heraldo, o Denis é muito brincalhão, né? O Heraldo é o pastor Heraldo Ascioli, da Banda Noah. Opa! Lembra da Banda Noah? Lembro. Banda Noah. Os pagodeiros de Jesus. Os pagodeiros. Banda Noah Ele está dizendo aqui, ó, a paz do Senhor Jesus, meus amigos, pastores, saudades. É uma bênção. Tem um outro aqui que você quase não conhece,
o presbítero Alexandre Moreira dos Santos. Você lembra quem é o Alexandre Moreira dos Santos? Meu amigo Xandão. Gente boa. Passam todas aqui. Ele é A ótimo. irmã Neuma está dando paz do Senhor. O Marcelinho da sede, o Marcelo Camilo Lombardi. A Andréia, da Igreja Cidade Nova, até ontem era a minha ovelha. Agora está ali com o pastor Alex. O pastor José Cordeiro Amparo. Foi o meu primeiro pastor. Pastor José Cordeiro. Pastor José Cordeiro, quem me batizou nas águas, lá na Vila Jaguar. Coisa boa. Aqui também com a gente. Também tem alguém que apagou alguma coisa aqui, a Marlene Lombardi, a paz do Senhor, a Bia do Marcos, o pastor Júnior é meu candidato. Olha aí. Grande abraço, Bia. A irmã Bia deve estar, o Marcos deve estar perto ali, ó. O pastor Arnaldo da Vila Mara, Deus, travou. Oi, tá aí? Oi, tô aqui. Tá. Ele deu uma travadinha aqui, né? O pastor Altemar também está com a gente. Um forte abraço ao pastor Júnior e ao pastor Wagner. Aí, nós estamos com audiência chique aqui, hein? Uma audiência chique. Pessoal, vocês podem participar. Achei. O pastor Altemar escreveu assim: pastor Júnior está falando sobre a natureza caótica, o que foi causada na queda do homem pelo pecado. Ainda assim, Deus tem colocado limites. Vou repetir para você. Sim. O pastor Júnior está falando sobre a natureza caótica, que foi causado na queda do homem pelo pecado. Ainda assim, Deus tem colocado limites. Amém? Sim, amém. O pastor Cordeiro está dizendo o seguinte: essa história de serpente é ter mente curta acerca da obra completa de Jesus Cristo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Amém. Olha aí, mais participação. Júnior, eu quero fazer a segunda pergunta. A segunda pergunta para você. Existe uma relação entre o coronavírus e os eventos escatológicos da Bíblia? Os eventos escatológicos, não, né? Porque os eventos escatológicos, eles têm um cronograma, e dentro de uma cronologia, uma cronologia, e essa cronologia não cabe essa pandemia, né? E com certeza ele não é um evento escatológico, mas eu acredito que o coronavírus ele possa fazer parte dos sinais dos fins dos tempos, né? Eu acredito que ele serve, e quando eu falo que ele veio como uma ação, um ciclo natural da criação, e eu digo que é um ciclo natural e que Deus utiliza estas coisas que acontecem, porque Ele é Deus Supremo, Ele utiliza essas coisas para nos ensinar, para nos colocar de uma maneira onde nós possamos compreender os seus planos e propósitos. O coronavírus, ele veio sim para despertar. Eu acho que ele já despertou para muitos fatores que nós hoje estamos vendo, porque muitas coisas vão mudar. Nós temos ouvido bastante as pessoas falando que o mundo não será o mesmo depois do coronavírus, e aqui especificamente a igreja, eu acredito que ela não será a mesma. Eu acredito que haverá mudanças. Eu não digo nem da instituição, porque a gente tem que diferir entre instituição e igreja, corpo de Cristo. Eu entendo que muitas pessoas estão... A instituição ela tem que continuar, ela vai ter que permanecer no seu modo de atividade, ela precisa trabalhar as suas ações, naquilo que ela tem feito, com alegria, adorando ao Senhor.
mas eu acredito que o despertamento em muitos pastores vão vir, e acredito principalmente que haverá um grande despertamento na vida dos crentes. Eu estava conversando essa semana com algumas pessoas, e um deles falou bem assim para mim. Eu não falei nada, eu não coloquei nenhum questionamento, ele que colocou, ele falou bem assim, ele é um obreiro, e ele disse assim, olha, pastor, sabe o que eu percebi? Porque a minha visão de reino era uma visão que estava fechado ao templo, né? A igreja, a comunhão com os irmãos e tudo mais. E depois desse coronavírus que nós tivemos que nos isolar, ficar em casa, e eu comecei a fazer uma coisa que eu não fazia antigamente, que era sentar com a minha esposa, com os meus filhos, abrir a Bíblia, e a gente começou a perceber, sabe uma coisa, pastor, que o Deus, a mesma graça que nós sentimos e sente, graças a Deus, dentro das igrejas, no momento da oração, no momento do culto, ele percebeu que o mesmo Espírito que está ali na igreja estava também na casa dele. E ele conseguiu ter um encontro com Deus, ele conseguiu enxergar Deus, ele conseguiu chegar mais perto da esposa. Então, eu acredito que vai haver algumas quebras de paradigmas. Eu não sou, e eu quero deixar bem claro, não sou a favor de que agora vamos todo mundo fazer culto dentro das casas. Não. Eu só sou contra, como alguns pastores têm feito, e colocado o templo como o lugar sagrado de adoração a Deus. Isso é contra o texto bíblico, e Jesus, quando falou com aquela mulher samaritana, a mulher falou, não, vocês falam que é em Jerusalém, que é em Samaria que nós temos que adorar. Vocês falam que é em Jerusalém, nós falamos que é aqui. Aí Jesus que falou, minha querida, não é nem lá, nem aqui. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Está fora do espaço. E eu creio, como foi, a gente tem que sempre ter a realidade bíblica para a gente não fugir dessa visão. Nós vemos dentro da Bíblia um momento importante na vida de Israel, que foi o momento que Israel foi escolhido para ser a nação que abençoaria as nações. Isso é um fato. O plano de Deus, quando levantou Israel, era que Israel pudesse abençoar todas as nações. O plano de Deus era que, a partir de Israel, as nações fossem todas elas abençoadas. Israel se perdeu por causa do orgulho, da riqueza, do status que eles adquiriram. E o fato, o que aconteceu? Deus fez todo aquele processo onde eles foram levados para o cativeiro. E olha que interessante. O que Deus fez quando os levou para o cativeiro? Tirou 3 símbolos dos principais da nação de Israel. Tirou a terra, porque eles foram levados para outra terra. Tirou o rei, né, que era um símbolo importante de Israel. E tirou o terceiro, o templo. Então, o que nós vemos isso? É que Deus quer uma geração que vai ter o templo para se reunir, vai ter o lugar para sentar, mas que tem a compreensão de que a sua responsabilidade excede a realidade de 4 paredes. E que nós temos que hoje perceber que a obra que Deus nos chamou foge dessa realidade. E isso se verifica em Mateus 24, quando Jesus Cristo foi indagado pelos seus discípulos e disse, eles falaram para Jesus, olha que templo bonito, olha que coisa linda. Aí que Jesus respondeu, eu falo uma coisa para vocês, meus queridos. Eu digo, e ele está falando nesse texto do sinal do fim dos tempos. Procura ali, Mateus 24, você vai ver. Jesus falou, eu digo uma coisa, que nos últimos dias, né, ele falou bem claro, que eu digo para vocês que não ficará pedra sobre pedra, que tudo será derribado. E Jesus não estava falando do templo. Porque para Jesus, irmão, o templo no ano 70 foi destruído. Não era desse templo que Jesus... Porque ele estava falando sobre fim dos tempos. E o que ele estava querendo dizer? Que no final dos tempos, toda estrutura humana,
toda estrutura religiosa humana, onde o homem controla, onde o homem tem o domínio e sufoca toda essa estrutura humana, religiosa, nos últimos dias, vai acabar. E o que vai ficar é o domínio do Espírito Santo de Deus. São igrejas que entendem que o controle é dele, e dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, eu não acredito numa cronologia escatológica, mas acredito que ela traz uma fome principalmente, pastor Wagner e queridos irmãos que estão nos vendo, uma fome principalmente daquilo que Deus nos chamou para a ordenança do comissionamento que nós temos, do trabalho que temos que realizar, para que possamos realmente, porque no final do capítulo, no final não, é no verso 14, o próprio Jesus fala ali, naquele verso, diz assim, que fala sobre várias situações, falou sobre o templo, falou sobre falsos profetas, falou sobre terremotos, falou tudo. No finalzinho ele fala assim, e olhe, antes de vir a grande tribulação, vocês precisam saber que o evangelho precisa ser pregado para todos os povos. E depois que ele for pregado para todos os povos, então virá o fim. Então eu acredito que esse coronavírus é um despertamento para a gente voltar para o alvo, para o foco daquilo que nós fomos chamados, com vistas à eternidade. Aí eu entendo que isso tem a ver. Eu creio que o coronavírus está nos dando mais sede de vontade de voltar, de ir para Jerusalém Celestial. E por isso ele tem essa conotação escatológica, da esperança daquilo que nos tem preparado o Senhor. E para isso, esse coronavírus está nos despertando para a ação que nós temos que realizar, para concretizar estas coisas que o Senhor tem para nós. Amém. Glória a Deus. Olha só, tem mais pessoas aqui. Estamos juntos na live. Mirela Massoni. Quem é Mirela? Opa! Amor da minha vida. Beijo, meu amor. Tá certo. Seja bem-vinda, Mirela. Aí tem também o nosso irmão ali da Igreja Sede, o William Capucci. Paz, pastores, estou aqui acompanhando. Não só acompanhe, meu querido, pode falar, viu? Também a irmã Ditinha, ali dando a paz do Senhor para nós, da Igreja Cidade Nova São Miguel, né? Também, como a Andréia, foi minha ovelha até ontem. Agora é a ovelha do pastor Alex, né? Amém? E o Xandão, ele falou o seguinte aqui, ó. Conspiração cíclica. Concordo, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, senão não vou enxergar. Concordo com o pastor Júnior quanto ao ciclo das coisas e a repetitividade. Se nos detivermos na leitura da palavra, bem como se nos aplicarmos ao conhecimento mínimo da ciência, veremos que situações como estas já ocorreram e, entretanto, a grande maioria das pessoas deixam cair no esquecimento. Isso é uma coisa interessante. Quando a gente diz assim, a gente vai ver a humanidade mudando. A gente vai ver a igreja mudando, as pessoas, né? Eu já falo o que o Xandão escreveu aqui, continuou. Mas o Alexandre falou uma coisa interessante, né? O Xandão falou algo aqui que cai muito no esquecimento, conforme a geração. A gente vê pela palavra e vê que as pessoas... a gente vê muito alto e baixo no ser humano, né? Então, como nós estamos chegando à conclusão que não é juízo de Deus, não é ainda o momento, né? Ainda tem muito para acontecer, ou pelo menos a gente imagina assim, e a gente fala, vai mudar as coisas, porque eu, nesse ponto, eu também tenho uma pergunta, né? Eu também fico assim, meu Deus, será que o povo não vai esquecer? Eles vão olhar e vão dizer assim, foi 5% da população mundial,
foi 10%, vai para o percentual, esquece o CPF, esquece que teve pessoas em volta da gente, como a gente teve ontem, o pastor Carlinhos, né? Então, pessoas... Eu conversei com o pastor Carlinhos antes de ontem, tratando de assunto de negócio, que é meu cliente. E eu falando de assunto de negócio com ele, resolvemos um problema, e eu falei, ó, Carlinhos, por favor, se cuidem. Ele com a voz ruim, ofegante, falou, não, pastor, mas eu estou medicado, pode ficar tranquilo. E aí, no dia seguinte, ele teve um infarto, né? E o médico disse que foi em função da possibilidade dele estar com o coronavírus. Olha, penso que Deus se serve também dessas circunstâncias para mover o seu povo. Ide por todo o mundo. Foi necessário que viesse um confinamento para que as nossas vozes ecoassem mundo afora, como poucas vezes isso aconteceu com tamanha eficácia. Deus está sendo lembrado pelas pessoas. Aí, Júnior. Então, eu, assim, que o coronavírus, como eu disse, tem sido uma ferramenta, Deus utiliza dessa ferramenta para despertar, porque tem uma coisa muito importante que nós precisamos compreender. Nós temos que saber qual a razão da nossa vocação, para que nós fomos chamados, né? Qual o chamado que Deus tem para as nossas vidas. E eu acredito, assim, piamente, que nós, nesses últimos anos, pelo conhecimento que eu tenho tido, pela vivência, nós temos perdido muito, a igreja do Senhor Jesus tem perdido muito o foco do seu grande chamamento, do seu grande comissionamento. Nós temos perdido muito, nós gastamos muitos recursos, tanto humanos como financeiros, com estruturas humanas, com estrutura para melhorar a instituição, o templo, para melhorar o atendimento às pessoas, e nós estamos esquecendo de fazer... Antigamente, na minha época, quando eu tinha meus 20 anos, e mais tempo, Xandão também, tinha seus já 40 e poucos já, quando eu tinha 20, e nós tínhamos nós tínhamos muitas conferências missionárias, nós éramos muito... as pessoas nos desafiavam ao trabalho missionário. Hoje, o que eu percebo? Hoje, o trabalho missionário, o trabalho do ID, perdeu muito da sua importância dentro da igreja. Tem crente que nem sabe o que é isso, sabe? E nós temos, irmãos, mais de 6 mil povos não alcançados, que nós precisamos... Jesus falou, o fim só vai vir depois que todos todos conhecerem a Cristo. E tem pessoas no mundo que não sabem nem quem é Jesus. E eu creio assim, que nós gastamos muita coisa com gente que já ouviu falar de Jesus, já sabe quem é Jesus, mas que, na verdade, só quer Jesus quando o calo aperta. Nós precisamos parar. Eu entendo que nós precisamos focalizar melhor, nós precisamos mirar melhor os nossos recursos, a nossa força. Eu estou fazendo um estudo nesse isolamento social, nessa quarentena. Eu tenho feito um estudo sobre a vida do apóstolo Paulo. E era um homem que a história dele é uma história fantástica, né? Totalmente fantástica, no sentido de tudo que ele vivenciou, de tudo que ele passou, de tudo. E tudo com o quê? Com foco. Ele tinha um foco. Era pregar o evangelho, era propagar a mensagem aos gentios, né? E eu creio que nós perdemos isso. Nós precisamos voltar. Se nós colocarmos no papel o dinheiro que gastamos para melhorar as nossas estruturas de templo, de instituição, se nós colocarmos isso e colocarmos o que gastamos com o trabalho de evangelização e de missões, nós vamos perceber que tem ido uma boa receita, um bom dinheiro que vem, que os irmãos ofertam e dizimam,
está sendo gasto com estruturas para sustentar, principalmente, o nosso próprio conforto, porque a gente, um dia desses, antes do coronavírus, eu vi um pastor falando da igreja, olha, nós construímos uma igreja que você vai entrar, que você vai sentar numa poltrona especial, o teu carro vai ser guardado num estacionamento que é coberto, seus filhos vão ficar num melhor lugar, um local com ar-condicionado, isso, aquilo. Não sou contra essas coisas, mas só que chega, a gente precisa... Esse coronavírus está querendo mostrar alguma coisa. É aquela coisa, sabe, da gente poder compreender que Deus quer de nós algo maior, né? É a volta do primeiro amor. É a volta... E é interessante que quando lá a carta para a igreja de Éfeso, quando fala ao pastor da igreja de Éfeso, quando fala da volta do primeiro amor, ele fala voltar, lembrar de onde cair, arrepender-se e praticar as obras que praticava no princípio. Ou seja, voltar a fazer aquilo que Deus nos chamou. E eu creio que é isso que o coronavírus, que Deus está usando. Pode não ser, viu, Wagner? Como você falou assim, mas nós podemos, vai voltar, daqui a pouco a turma parou, acabou o coronavírus, volta tudo normal. Eu creio que para grande parte vai voltar ao normal, mas também creio que muitas pessoas, muitos pastores, muitas igrejas vão se despertar para um tempo novo, para alguma coisa nova, e isso é só para você perceber, olha para dentro do seu coração. Veja se não tem alguma coisa que tem sido mudado no seu coração, na sua visão, em relação ao reino de Deus, em relação à nossa responsabilidade para com isso. Amém, amém. Gente, vocês podem perguntar, podem participar, igual o Alexandre, o Xandão colocou algumas coisas, também o pastor Cordeiro, e eu me lembrava, quando você falou que muita gente não ouviu, nós tínhamos um trabalho na Vila Jaguara, que o pastor Cordeiro encabeçava, que era uma missão no Nordeste, no sul da Bahia. E você falou de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E foi muito interessante que a gente entrava, eu fiz isso só uma vez com eles, não posso nem imaginar o trabalho que os missionários lá tinham, mas a gente entrava pelas fazendas de cacau e ia nos casebres, onde moravam os funcionários das fazendas, que recolhiam o cacau, e aí eu me lembro que nós entramos numa casa e a gente foi falar de Jesus. E o camarada olhava para a gente assim, olhava, e daqui a pouco ele falou, quem é Jesus? Eu já ouvi falar de Padinho Cício. Já ouvi falar de Aparecida. Mas de Jesus, eu nunca ouvi falar. E aquilo deu um aperto no meu coração naquele dia de ver como, mesmo dentro do Brasil, eu estou falando de um passado, mas não tão longe assim, mesmo dentro do Brasil, você tem locais que não conhecem a Jesus Cristo. E é fundamental mesmo que a gente tenha essa visão de evangelismo, de missão transcultural e cultural. Né? Eu até coloco mais, Wagner. Não é só aquela coisa, vamos agora fazer conferência. Não. Eu creio que é mudança mudança me fugiu a palavra, mas é mudança de norte, realmente. Eu creio que a igreja hoje, ela tem que pensar, principalmente hoje, nós precisamos pensar em alcançar as pessoas que ainda não conhecem. Porque o principal das coisas, irmãos, eu creio, é que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu creio nisso. Os últimos dias pode ser 50 anos, não estou colocando tempo, mas eu creio que nós estamos numa última reta para a volta de Cristo Jesus. E o caminho disso é a evangelização, são as missões. Então eu acredito que a igreja precisa fazer uma mudança de roupagem. Qual que é o principal alvo da igreja? O que nós vamos trabalhar esse ano? Nós vamos construir templos, nós vamos
alugar ali, nós vamos fazer... Eu creio que a igreja hoje precisa repensar alguns dos seus modelos. Nós precisamos começar a trabalhar seriamente a ideia de que o evangelho precisa ir para todas as nações. O Brasil precisa realmente ser o celeiro missionário para esse último tempo. E eu creio que é isso que Deus está querendo nos dizer, e se nós abrirmos os nossos ouvidos e os nossos corações, nós vamos atentar a isso. É tempo de focar energias, recursos humanos, financeiros, tempo, programação, tudo no foco da evangelização de todos os povos. É isso que nós precisamos. Tá certo. Eu tenho uma terceira pergunta para você. Eu acho que na entrelinha alguma coisa você já respondeu. Sim. Quais os desafios da igreja pós-coronavírus? Eu creio que é isso que eu coloquei, né? Nós precisamos repensar, nós precisamos repensar muitas coisas. Eu creio que também um outro fator que precisa ser repensado é a teologia, é o que ensinamos na igreja. Eu creio que nós precisamos repensar essa mensagem. Irmãos, eu não sou contra do crente pregar prosperidade, eu não sou contra do crente, do pastor, do líder pregar uma vida abundante, próspera, mas só que nós precisamos compreender que a prosperidade, a abundância, a vida, né, perfeita não está aqui nessa terra. Quando o Senhor fala sobre vida abundante, sobre prosperidade, irmãos, não está ligado ao que nós vivemos aqui. O que vivemos aqui, esse mundo é a terra de passagem, é o deserto que nós passamos. É que nem o povo de Israel. Saiu da escravidão para ir para a terra prometida. Na terra prometida, qual que era o caminho da terra prometida? Eu bati aqui, irmãos, pode falar um pouquinho. Qual o caminho da terra prometida? Para chegar na terra prometida. O caminho para chegar na terra prometida era o deserto. Nós temos que entender que nesse mundo vocês vão ter aflições. Sabe? Nós estamos colocando muito nosso foco, nós estamos colocando muito nossa visão nas coisas desse mundo. Eu sei que o pastor Cordeiro falou que não tem nada de serpente, mas tem sim, pastor. Tem sim. Quando Deus falou para a serpente, falou bem assim: olha, serpente, você vai se arrastar pela terra e comer do pó da terra. O crente ou a pessoa que vive, que ama as coisas desse mundo, que deseja mais as coisas desse mundo do que as coisas do reino, né? É como descendente da serpente. É aquele que rasteja na terra e come do pó dela. Come do pó da terra. Então, nós não vivemos para comer do pó da terra. Nós somos filhos da eternidade. Nós somos chamados para uma outra realidade. E a nossa teologia, o nosso ensino, deve ser principalmente orientar as pessoas de que o melhor não está aqui. Aqui nós vamos ter privações, aqui nós vamos ter coronavírus, aqui nós vamos ter choro, aqui nós vamos ter morte. Tudo isso vai acontecer conosco. Não adianta vir com essa conversa. Nenhum mal vai acontecer, praga alguma vai entrar na sua tenda. Já entrou. Já entrou. Todos nós já fomos atingidos pelo coronavírus. Mais ou menos, mas todos nós já fomos. Todo mundo já perdeu alguma coisa. A praga já entrou. Então nós precisamos saber. Nesse mundo vai ter coronavírus. Vai ter praga. Mas qual é a beleza? Que isso não atinge a gente. Que isso não destrói o nosso coração. Isso não tira a nossa esperança. Porque a nossa esperança não é nessa terra. Se fosse nessa terra, o coronavírus já ia destruir tudo. Acabou toda a esperança. Para muitas pessoas, principalmente. Mas para nós não. Porque a morte pode até nos pegar. Mas se nos pegar, ela faz um favor para a gente. Porque ela nos leva direto para a eternidade com Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu creio que tem que mudar a teologia, tem que repensar a teologia. Algumas igrejas têm que repensar seriamente
a sua teologia e repensar o seu status quo, né? A situação atual, do que ela é, né? E da sua responsabilidade. Porque é isso que o Senhor falou. Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho, fazei discípulos. É isso que ele mandou. Então vamos fazer o que ele mandou. Com dificuldade, com luta, mas vamos fazer. Porque certamente nós vamos alcançar a prosperidade e a realidade de pós-pandemia, ela vai ser um campo aberto, irmãos, para evangelizar, para falar, para realmente falar com as pessoas, porque o coração das pessoas está sensibilizado por tudo isso que está nos acontecendo. Glória a Deus, né? Eu estou muito feliz, viu, com essa nossa conversa. Eu tenho uma última pergunta. Depois, se você não fizer pergunta, você vai se arrepender. Você que está aí, nós estamos com um equilíbrio na quantidade de pessoas que estão assistindo, né? E a minha última pergunta é: qual o posicionamento do crente frente à pandemia do coronavírus? Eu creio assim. Primeiramente, eu acho que nós precisamos ter muito equilíbrio, né? Eu acho que está tudo muito polarizado, está tudo muito complicado. Nossa nação está uma nação que está tá muito iracunda, tem muita ira, tá muito irascível, tá, sabe? Nós estamos vendo um momento de muita. Hoje tem um irmão, um querido meu, Itamar, que sempre posta algumas coisas na rede social, e ele colocou uma coisa, que se fala bem de X, tem gente que ataca. Se fala mal, tem gente que ataca. Se fala do Y, tem gente que ataca. Se fala do... Gente, nós estamos hoje... escute bem, eu não estou falando de gente fora da realidade. Polarizados. Tá tudo polarizado. E eu estou falando daqueles que são da luz. Eu não estou falando de gente que não teme a Deus, que não tem o Espírito Santo. Esses aí, eu não vou questionar, porque eles não têm o filtro e eles não têm um Deus de amor que nós temos. Agora, é muito complicado uma pessoa que tem o Espírito Santo entrar na dividida de sola com essas coisas, sabe? Então, nós estamos muito, como se diz, está muito polarizado. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é um equilíbrio em relação a essas coisas. Tomarmos cuidado com os nossos posicionamentos, né? Porque, infelizmente, bagunçou tudo. Bagunçou porque, quando eu falo bagunçou tudo, o que eu estou querendo dizer? Bagunçou, misturou pandemia com problema político. Quer dizer, isso já... E quem sofre é o povo, quem sofre são as pessoas, né? Uma briga de interesses, de egos, né? Não estou nem querendo colocar quem está certo, quem está errado. Eu acho que todos estão errados, que nem essa situação da saída do Sérgio Moro. Eu achei foi precipitação no sentido dele apresentar provas num canal de TV aberta. Até postei alguma coisa sobre isso. Eu achei isso não foi uma atitude feliz do Sérgio Moro, mas o que mais me preocupa é com a atitude das pessoas em relação a isso. Pessoas chamando... Eu vi gente chamando o Moro de enviado do diabo. Oh, meu Deus. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas, irmãos. E outra, cuidado com essas coisas que falam. Estão falando que o presidente é ungido de Deus, não toque... Irmãos, cuidado com essas coisas, irmãos. A gente não sabe o que está para acontecer. Nós não sabemos o que é, o que não é. A gente nem tem ideia dos bastidores do poder. E a gente fica aí se matando, Não, para, irmãos. Nossa solução não é Moro, não é Bolsonaro. Vamos orar por eles, vamos orar pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos, governantes. Vamos fazer isso, irmãos. Agora, não vamos ficar entrando nessa briga, não, irmãos. Isso não é nossa, não. Isso não é nossa briga.
Então, precisamos ter equilíbrio. E, principalmente, irmãos, nós precisamos fazer cumprir a palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos ter um gesto de cuidado para com as pessoas. Jesus Cristo, quando falou lá no capítulo 25, ele fala sobre no juízo final, ele fala: meu filho, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava nu, você me vestiu, eu estava encarcerado, você me visitou, né? E eu era estrangeiro e você me recebeu. E aí foi perguntado: mas quando que eu fiz isso? Aí Jesus falou: quando você cuidou dos meus pequeninos, você cuidou de mim. Então, eu acho que hoje nós temos uma oportunidade muito grande como igreja de ajudar as pessoas, de dar algo a mais, de sair do nosso casulo, muitas vezes, e procurar de alguma forma ajudar. Nós não podemos fazer nenhum tipo de grande concentração, nós não podemos fazer nada de mobilização, mas nós podemos fazer aquilo que está dentro do nosso mundo. O pouco que você fizer, fazendo com amor, fazendo com dedicação, já vai trazer muitos resultados. Eu vi uma reportagem de uma senhora que ela mora numa casa muito simples e ela tem a sua pensão, e ela estava conversando lá com um repórter dizendo que, olha, eu não preciso de nada, não ganho muito, mas o que ela está fazendo? Ela estava comprando arroz, pacotinho de 1 quilo, de 1 quilo, aqueles de 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, apesar que o feijão está mais caro do que arroz, está caro, está tudo caro, né? Mas ela falou assim, ela comprava uns negocinhos para ajudar a distribuir, e dava para as pessoas no semáforo, no meio da rua, às vezes quando ela via alguém, ou alguém que falava, tem uma pessoa que está... Então, quer dizer, sempre tem uma maneira de nós ajudarmos, sempre tem uma maneira de nós fazermos, né? Então, eu acho que nesse momento, o que o Brasil está precisando é de um banho de amor, né? Não desse amor que a gente vê aí, né, que não tem... É o amor de Cristo. Então, eu vou te dar uma dica, uma boa dica. Antes de você começar a fazer alguma coisa, né, até peça a Deus direção. Peça ao Senhor, né, e faça de tal forma que ninguém fique sabendo. Faça com amor. Tem muita gente que está precisando, né? Você só ligar a televisão, você vai ver que está cheio de gente. O próximo está bem próximo da gente. Então, procure o seu próximo e ajude alguém, né? Acho que, principalmente hoje, nesse coronavírus, precisa ter gestos de amor, de carinho e de misericórdia e afeto. Aleluia. Então, eu estou vendo aqui, a irmã Neuza, lá de Campinas, Neuza Brunello, esposa do pastor Samuel, eles devem estar acompanhando com a gente aqui, né? E eu dou um beijo no coração deles, tá? O William Caputo colocou isso mesmo. Com coronavírus ou sem coronavírus, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E o Xandão colocou um negócio aqui, ó, para a gente pensar, tá? Ele falou, dia de treinamento. Alguém já se questionou acerca do fato de que Deus nos proporciona oportunidades de treinamento para alcançarmos a eternidade? O que vivemos neste século anterior à salvação não é uma etapa de qualificação, de treinamento, da preparação? Aí a Ditinha falou, oremos, e ele depois ele rebate aqui. Ele rebate aqui dizendo assim, como é que ele falou? Bem-aventurados a nação cujo Deus é o Senhor dos exércitos. Aí eu quero que você comente, e depois tem mais 3 participações aqui. Então, eu acredito, até, Xandão, isso que você colocou, do treinamento, eu acredito que o justo vive da fé. Então, a nossa eternidade já começou. É isso que eu acredito. Eu acredito que nós hoje é que nem o filho
E Paulo fala sobre isso. O filho que é herdeiro, mas é uma criança, ele não recebe a herança enquanto não tiver a maioridade. Enquanto isso, quem fica é um tutor que cuida, né, da herança, enquanto o filho não alcança essa maioridade. Então, eu creio que nós já somos filhos, nós somos já herdeiros, nós já vivemos como eu acho que o crente verdadeiro já vive respirando a eternidade, já vive respirando, por isso que ele tem aquilo que Paulo fala em Romanos 5, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque temos acesso a essa fé, a esta graça que nos foi dada. E essa graça que Deus nos deu, ela gera em nós o que? Esperança, né? Se você pegar o texto, só fazer a menção aqui, que eu acho fantástico esse texto, porque ele coloca de uma maneira, olha, ele fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, você vê, quando nós fomos justificados, ser justificado significa ser aceitos por Deus. Nós fomos aceitos por Ele. Fomos justificados. Se fomos aceitos por Deus, nós temos paz com Ele. Foi quebrada a paz, né? No Éden foi quebrada a paz por causa do pecado. E em Cristo Jesus, o novo Adão, foi restabelecida a paz, a comunhão. E nós hoje temos acesso ao Pai. E esse acesso ao Pai nos traz essa paz, dá essa harmonia que foi devolvida. E agora nós vivemos nessa esperança. E aí Paulo diz, olha, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Quer dizer, a gente passa toda a luta, a gente passa toda a dificuldade, mas no final a gente tem esperança. Pode vir coronavírus, pode vir tudo. A gente tem esperança, e nós estamos em paz. Eu creio que muitos crentes hoje não estão em paz, porque estão com medo, não conseguem enxergar a eternidade. Então, a você que está nos vendo aqui, eu queria que você entende que o plano de redenção do Pai é para você. Então, meu querido, minha querida, fique em paz. Não perca a tua paz. Pode vir coronavírus. Se vier, fique em paz. Você é cidadão da eternidade. Então, eu acredito que o crente, Paulo era assim, Pedro era assim. Você vê os grandes homens da fé, eles tinham um desejo pela eternidade. Eu acho que nós perdemos muito disso. Você fala para crente, tem até pastor que fala, eu quero ir para o céu, mas só na minha hora. Quero antes não, a gente está com medo. Aí você vê Paulo falar, para mim o morrer é ganho. Né? Para mim seria muito melhor estar com Deus. Mas você está aqui para ajudar vocês, né? Fazer o quê, né? Vou ficar. Então eu creio isso, Xandão, pastor Wagner, irmãos, que nós já vivemos a eternidade, nós já cheiramos a eternidade, nós já sentimos a eternidade. Eu acho que o coronavírus só faz a gente ficar com mais vontade de ir para o Pai e de Ele vir buscar a sua igreja. Amém. Nós temos aqui, que cumprimentou a gente, o nosso irmão Vilmar, ele é da Igreja Brasil para Cristo do Jaraguá. Eu conheci o Vilmar na igreja lá de Vila Jaguara, era um obreiro lá, um companheiro, trabalhamos juntos um tempo no Jardim Maristela, e também, esse aqui você conhece pouco, o irmão Marinaldo, que está lá no Helena hoje, esse grande Marinaldo, demais, fina, o Marinaldo é gente fina, mas é um grande homem. Um beijo no coração, meu irmão. Ele, família. Santiago congregou com a gente lá no Brasil para Cristo, no nosso tempo junto lá. A irmã Deise, ela mora ali na Rosária, né? Mora ali perto ali, tá? O irmão Xandão colocou mais uma coisa aqui, a gente vai só citar. A fortuna realmente já nos foi dada. A manutenção é que deve ser cuidadosa. Amém, pastor Júnior. A irmã Elza,
diz, eu creio, a irmã Elza, que eu falei que é lá de Caieiras, do Menac, eu creio, ficamos em paz na certeza de que dias melhores virão. Amém, irmã? O irmão Maurício, que também é lá do Morro Doce, Igreja Brasil para Cristo do Morro Doce, eu acho que ele está entrando agora e falou, a paz do Senhor querido, né? Que legal, Júnior. Júnior, faz as suas considerações finais para a gente partir para o encerramento desta live, tá? Para mim é uma honra ter recebido você e, poxa, é muito bom ouvir pessoa que tem argumento, que tem inteligência para poder compartilhar com a gente. Dá suas considerações. Amém. Então, meus queridos, a minha consideração final fica bem em cima dessa nossa realidade. Eu sei que tem sido muito difícil para muitas pessoas, para muitos irmãos. Nós estamos vivendo realmente um tempo muito delicado na vida da nossa nação, de tudo mais. Mas eu quero que você não esqueça disso, né? Nós temos algo a mais, nós temos uma visão mais ampla, nossa visão não está somente nesse patamar de realidade daquilo que vemos. Nós somos da fé, e a fé não é um tiro no escuro, a fé é um firme fundamento, né, de coisas que não se veem, mas que se espera. Então nós somos de outro patamar. A dor a gente sente, o choro a gente sente, as dificuldades fazem-nos sofrer, ficamos angustiados. O próprio apóstolo Paulo diz que ele ficava angustiado, mas ele não ficava derrotado. Ele tinha dificuldades, ele tinha dor, mas nada disso tirou do foco. Então, eu quero individualizar essa minha palavra final. E de que forma? Pedindo que você examine a você mesmo. Que você olhe para dentro do seu coração. O que Deus tem para você? Não se esqueça, para de fazer dos seus projetos pessoais o projeto como se fosse um projeto de Deus. Se aquieta, você tem tempo, ponha, né, num patamar, baixa a sua bola. O que eu falei para você, eu estou fazendo isso com a minha vida. Para ouvir a voz de Deus. Para de muita coisa, está muito barulho, está muita bagunça, está muita coisa acontecendo, mas agora você tem que também aprender a se calar e perguntar, Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu seja um instrumento para abençoar, para ajudar na propagação do Evangelho para todos os povos. O que o Senhor quer de mim? Como que eu posso ajudar? Coloca no meu coração o desejo, o amor, a intensidade, aquela coisa de você colocar uma roupagem diferente dentro do seu coração, na sua vida, para fazer alguma coisa que faça diferença na vida de alguém, na vida de alguma pessoa. Reconstrua a sua história. Reconstrua o seu ministério. Não fique muito preso ao passado, o que não deu certo no passado. Não fique muito preso às convenções que muitas vezes nós temos que respeitar, né? Mas nós precisamos saber que nós temos um trabalho a realizar e determinadas coisas vão quebrar paradigmas e Deus quer gente corajosa para fazer isso. E você pode estar achando, né? E agora? O que vai ser? Então, não fique preso muito não, querido. Abra o teu coração. Peça direção a Deus. Peça para o Senhor te mostrar o que você tem que fazer. Esse é um momento teu. Por isso que Deus colocou você em isolamento. Fecha a porta do teu quarto. Vai lá. Fala com Deus. Geme diante do Senhor.
Pede para Deus, Senhor, o que eu faço, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Qual o propósito? De que maneira eu vou fazer isso? Sabe? Reconstrói a sua história. Tem muita coisa para se fazer, tem muitas coisas que nós precisamos ser úteis, né? Tem coisas novas que virão, e quem sabe você pode fazer parte dessas coisas novas também na sua vida. Também trabalhe mudanças na realidade do seu lar, da sua vida em família. Aproveita essa oportunidade. Tem muita gente brincando, que vai aumentar o número de divórcios agora e tudo mais. Siga outro caminho. Pense no que você pode construir nesse momento. Seja sacerdote na sua casa, abençoe a sua casa, promova a harmonia, a parcimônia dentro do seu lar, né? Aproveite essa oportunidade e olhe que não há só uma praga, mas até na tempestade nós podemos crer que a boa mão de Deus continua agindo em nosso meio. Então, essa é a tua oportunidade. Não tem mais agora pastor, não tem mais agora irmãozinho, não tem mais alguém para te ajudar, a carregar você, a ouvir as suas mágoas, está todo mundo isolado, né? E se você for na casa de algum irmão, o irmão fala, não, nem entra. Então aproveita. Deus está falando com você. Deus está querendo mostrar algo mais amplo, mudar a sua situação atual para uma situação mais ampla na sua fé, na sua vivência com Ele, né? Aproveita nisso também, para de viver do prato feito dos outros, né? Tenha uma experiência com Deus, tenha um momento que vai marcar a tua vida. Deus fala para você diretamente, então conheça essa voz, chega mais perto dela, aproveite tudo isso que, com certeza, os resultados depois virão. Eu agradeço ao pastor Wagner pela liberdade, né, de estar aqui nesse espaço do nosso pastor Wagner, da nossa pastora Estela. Eu agradeço por essa oportunidade e oro a Deus para que todos vocês que estão nos vendo, que vocês possam, né, caminhar de fé em fé, e acreditando que naquele hino que a gente cantava na igreja sede, que era muito legal, eu gostava muito, né, que dizia assim, o melhor de Deus ainda está por vir, né? Eu creio nisso. Um beijo para todos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Pode 1.000 cair do teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque você é filho da eternidade. Deus já tem um lugar, uma casa. Olha que legal. Você tem um casarão, as ruas que você vai andar são de ouro, os muros são de pedras preciosas. Lá não tem choro, lá não tem morte, lá não tem coronavírus, lá não tem sol. O sol que brilha é o sol da justiça. Lá não tem uma mesa farta colocada para você comer. Tem tudo de bom e maravilhoso que nossos olhos não conseguem ver, os nossos ouvidos não conseguem ouvir e nossa mente não consegue entender a grandeza do que Ele tem preparado para você. Então, viva por isso. E nisso você vai conseguir ter forças para superar esse deserto que nós vivemos. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Amém. Antes de você desligar, né? Aqui só as últimas palavras aqui. O Denis, quando eu falei que você estava fazendo as suas considerações finais, ele falou, e fez umas caretinhas aqui. O William falou, deixo convosco o Salmo 91. O Marinaldo falou, é verdade, tempo para todas as coisas. Aí o Denis deixou aqui mais um pouquinho aqui. Saudades do pastor Júnior, um dos pastores mais inteligentes que conheci, sabe colocar as palavras no lugar. Que Deus abençoe sempre. Amém. Se não nos encontrarmos mais aqui nessa terra,
nos veremos na eternidade. É isso aí, nós somos de lá. Somos de lá, né? Aí o Marinaldo escreveu, Deus está no controle de tudo, né? O Maurício lá o Maurício lá no Morro Doce, ele congregou comigo no tempo que eu congregava com o pastor Cordeiro, nós congregávamos junto lá na igreja de Vila Jaguara. E ele te conhece de lá. E ele deixou um comentário assim, ó, conheço o pastor Júnior já há algum tempo. Na época do pastor Cordeiro, acho que você deve ter ido lá, que era o Marcos Bastos, né, que estava junto sempre lá com a gente, pastor de Itaquera. Teu vice, né? Ele foi teu vice. Meu grande amigo, pastor Marcão. E ele falou assim, e continua esta bênção de Deus. Manda um abraço para ele. Aí, Maurício, o Maurício está te mandando um abraço. Grande abraço também, meu querido. Deus abençoe. A irmã Jane concordando com você, né? Ô, Júnior, eu estou parecendo o Faustão te cortando quando você está falando, né? Isso aqui é live, não é monólogo. Aí o Maurício está pedindo oração, né? Amém. O Denis está falando de churrasco. O Denis gosta de churrasco, cara. Brincadeira. O Face dele, ele postou um churrasco lá. Nada de concentração. Fala para ele, Wagner. Nada de concentração. Não tem problema. Ele faz o churrasco, afasta-se 1,5 metro, a gente pega a carninha ali, a linguicinha, vem pra mim, aí vai cada um com o palitinho buscar, entendeu? Aguarda, vai parar, daqui a pouco passa esse coronavírus, a gente vai na casa do Denis, faz um churrasco lá, e você sabe que o Denis é o homem da carne, né? O Denis é meu irmão carnal. Tudo que é de carne, ele sabe. Né? Ele é o único carnal que vai para o céu. É o único. Carnal. É o único carnal que vai para o céu. Aí o Marcelinho da sede, né? Diácono lá na sede, está mandando amém. E a irmã Elza diz amém. E glórias a Deus por esta maravilhosa palavra, por essa palavra maravilhosa. Ó, vai começar aqui. Pode mandar para mim um churrasco também, tá bom. Na Marmitex, tá? Não tem graça na Marmitex. Você também é bom de churrasco, você tem que fazer um para nós lá, viu? Bem, eu vou liberar o pastor Júnior, depois eu vou falar alguma coisa para vocês, para se despedir. O pastor Júnior vai ficar aqui quietinho no canto, até a gente encerrar. E aí, gente, é assim, o pastor Júnior é uma bênção na minha vida, uma bênção nas nossas vidas. Eu glorifico a Deus pela vida do pastor Júnior. Uma pessoa que, quando eu vim trabalhar, eu já conhecia do tempo de Vila Jaguara, através também do Marcos Bastos e alguns eventos que tiveram da Jubrac, que a gente pôde estar acompanhando jovens na época. E depois aqui, a gente fez essa amizade fraternal, essa amizade muito gostosa. Ele foi meu pastor, meu líder, meu mestre aqui durante um bom tempo. Eu glorifico a Deus por isso, né? Eu aprendi muito trabalhando com o pastor Júnior. Eu quero louvar a Deus pela vida dele, louvar a Deus pela vida de vocês. Que coisa boa, muita gente ficou o tempo todo, que legal, a gente está crescendo. Eu não consegui fazer a transmissão via YouTube, mas eu vou subir toda essa entrevista, todo esse momento aqui, essa live, eu vou subir para o canal do YouTube, vou divulgar, e vai estar divulgando aqui também no Face, né? Se você puder compartilhar, dar o up, mantenha ela viva, mantenha essa transmissão viva aí, tá? Quem ainda não assinou o meu canal lá do YouTube é Pastor Wagner e Pastor Estela Belmudes, canal do YouTube, você vai lá, assina, eu estou querendo chegar a 1000, eu estou com 230, hoje à tarde nós olhamos, está 230, eu ainda estou com 23%. Eu preciso da sua ajuda, divulgue, pede para os seus amigos, tá? A gente tem procurado fazer uma programação dinâmica, legal. Ontem eu já fiz uma mudança no culto, porque eu estava fazendo culto online, cantando eu e a pastora Estela, sem música. A gente conseguiu fazer de um jeito que dá para a gente apresentar o louvor a Deus, ficou muito legal. Quem não assistiu, depois assiste lá, está lá no YouTube. E tudo sendo para a glória de Deus. Amém, meus amados? Eu agradeço a todos vocês. Nós já estamos a 1h20 praticamente nesta live. Que coisa boa.
Eu vou estar encerrando, quero abençoar a sua vida, quero que Deus esteja... Aliás, o pastor Júnior está aqui, eu vou aproveitar. Pastor Júnior, volta aqui um pouquinho, você está aqui ainda? Pastor Júnior, faz uma oração a Deus, abençoa nossas vidas. Grande Deus, eu agradeço por esse momento tão gostoso, estarmos juntos nessa nova realidade que nós estamos vivendo. E é interessante, Senhor, quer seja de qualquer forma, nas expressões das mais diversas, o mais importante é saber que o Senhor está conosco. Seja nas redes sociais, seja no templo, seja dentro de casa, seja numa condução, a tua presença é verdadeira, porque o Senhor está em nós. E eu agradeço por essa verdade, e isso que nos traz esperança, de que Cristo em nós é a esperança de glória. Obrigado pela vida desses amados, obrigado por cada um que está aí, cada um vivendo a sua realidade. Não sei o que acontece, não sei quais são essas realidades, mas independente disso, eu sei que o Senhor é um Deus que cuida das nossas vidas. Então, cuide desses meus amados, cuide das suas famílias, cuide, Senhor Jesus, dos seus lares, que a tua proteção e a tua guarda esteja presente na vida deles, dando, Senhor, o sustento, dando o amparo e fazendo de cada um deles um instrumento de amor, um instrumento de esperança. Oro pela vida do pastor Wagner, pela vida da pastora Estela, e peço-lhe, Senhor, que o Senhor os ajude nesse empreendimento que eles fazem com tanto prazer, com tanta alegria, e fazem, Senhor, como um sacrifício de adoração a Ti. Os abençoe, que cada dia mais isso se expanda, e que principalmente o Seu nome seja glorificado e vidas sejam edificadas. Oro pela nossa nação, oro pelos nossos governantes, e que esse espírito maligno que está operando nas esferas espirituais da nossa nação sejam repreendidos em nome do Senhor Jesus, e que os nossos governantes tenham sabedoria e sensibilidade para lidar com o povo nesse momento, nessa crise tão gigantesca e tenebrosa que nós estamos vivendo. Guarda as famílias das nossas igrejas, guarda as famílias, Senhor, do Brasil e do mundo. E nos ensine a contar os nossos dias nesses dias maus, para que nós possamos alcançar um coração sábio. Nós temos o Teu Espírito, e Ele é a certeza da nossa salvação e a certeza de que podemos passar por este momento e chegarmos no final e podemos falar: combati um bom combate, acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Ao Senhor seja todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Amém. Amém, amém. Fica aqui, fica um pouquinho então já comigo aqui na tela. Estamos encerrando. Falou em churrasco, um monte de gente aqui falou que quer participar. Todo mundo quer, nós vamos ter que alugar um galpão. Só depois do coronavírus, Wagner. Só depois do coronavírus. Só, gente, só depois, tá bom? Agradeço a todos, um beijo no coração. Amanhã nós estamos de volta, fazendo a nossa live Fale com o Pastor, tema livre, e a gente vai bater um papo amanhã. Amanhã, provavelmente, a Estelinha vai estar do meu lado aqui. Hoje ela me abandonou, né? Estava cansadinha, né? Não veio, falei, não, faz você e tal, tá? Mas deixou um beijo no coração de todos, deixou um abraço, e a gente vai, com certeza, amanhã vai estar junto aqui, tá? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação com o Espírito Santo de Deus esteja com todo o seu povo, agora e todo sempre. Amém. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.